Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia, hoje o capítulo 16, capítulo 17 e o capítulo 18. Leia esses capítulos, deixa eu ajudar você a entender eles. Capítulo 16, o que nós temos aqui é a confissão de Pedro e o anúncio da morte de Jesus. Do verso 1 ao verso 4 do capítulo 16, nós encontramos os fariseus e saduceus pedindo um sinal. É muito interessante que os fariseus não se davam com os saduceus, são seitas diferentes, pensamentos teológicos diferentes, mas agora é como se eles tivessem unido é, contra Jesus. E o que eles vão pedir aqui? Eles vão pedir que mostrasse um sinal do céu, né? Então eles pedem um sinal do céu. O que eles estão fazendo aqui, para você entender, é um teste, testando Jesus. E aí Jesus responde que não lhe será dado outro sinal além do sinal de Jonas, referindo-se à sua morte e ressurreição. Da mesma forma que Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias, Jesus estaria também morto durante 3 dias e ressuscitaria. Quando nós vamos ver o verso 5 até o verso 12, nós temos aqui o alerta contra o fermento dos fariseus e os saduceus. Jesus adverte os discípulos contra o fermento. Pastor, por que o fermento? Lembra da sua mãe, ou talvez você, minha irmã, faz aí um bolo, um pão, você coloca o fermento faz o quê? A massa crescer. E aí ele fala do fermento dos fariseus e saduceus, que representa o ensino falso e a hipocrisia religiosa. E aí os discípulos inicialmente pensam que ele está falando de pão, mas depois entendem a advertência. Jesus usava uma linguagem muito simples para chegar ao coração, é algo que eles lidavam no seu dia a dia. E aí, o verso 13 ao verso 20, nós temos a confissão de Pedro, um momento muito importante, porque Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas dizem que ele é. E aí Pedro, ele vai confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A fala das pessoas fora, estão dizendo que você é um profeta, estão dizendo que você é Elias, uns estão dizendo que você é Jeremias, mas Pedro faz essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai elogiar Pedro por essa revelação divina, ok? Dizendo que foi Deus que o revelou, e aí ele promete que sobre esta pedra, quando ele fala sobre esta pedra, ele não está falando de Pedro, ele está falando da confissão de Pedro. Sobre essa pedra, ele edificará a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, como que o senhor sabe que ele não está falando de Pedro, e sim da confissão de Pedro? Basta você pegar aqui no grego, Pedro é o nome Pedro é uma pequena pedra, parte de uma pedra, e quando ele está falando da, da confissão, de onde ele vai estabelecer a igreja, ele está falando que é sobre uma pedra, ou seja, é sobre a confissão. Qual foi a confissão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é em cima dessa confissão, ou seja, a igreja está estabelecida é sobre Cristo e não sobre Pedro. Ok? Quando vamos para o verso 21 ao verso 23, Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Nós estamos chegando aqui no meio do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Você percebe que agora Jesus começa a falar da sua morte. Isso é muito interessante de você entender. Jesus não vai falando claramente sobre isso, mas a metade do seu ministério em diante, mais próximo do fim, Jesus vai falando claramente sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Ok? E nesse momento, é o momento que Jesus está falando da sua morte e ressurreição. Então, Jesus está falando da cruz. Essa é a vontade do Pai, esse é o propósito do Pai. Jesus veio para este propósito, para morrer por mim e por você, ressuscitar o terceiro dia, vencer a morte. E é nesse momento que Pedro vai se colocar e dizer: olha, nós não vamos permitir que você morra. Por isso que Jesus vai dizer assim: para trás de mim, Satanás. O que ele está dizendo? Que a maneira que Pedro estava pensando é a maneira de Satanás. Porque Satanás sempre vai se opor à vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pastor, o senhor está ensinando que quem se opõe
a vontade de Deus na minha vida, sim, ele está fazendo um papel de Satanás. E aí nós temos verso 24 ao verso 28, terminando o capítulo 16, nós encontramos aqui o chamado para seguir Jesus. Jesus ensina que para segui-lo é necessário negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. E aí ele adverte que aqueles que tentarem salvar sua vida vão perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de Cristo a encontrará. Jesus também anuncia que virá em glória para recompensar cada um de acordo com as suas obras. Gosto muito desse texto, porque ele mostra a seriedade de seguir Jesus. Não é oba-oba. Não é oba-oba. Seguir Jesus nos custa a nossa vida. Por isso que nós precisamos morrer. Morrer para o pecado, morrer para o mundo e viver para Cristo. Capítulo 17, muito lindo esse capítulo, muito interessante, porque ele fala da transfiguração e o poder de Jesus. O verso 1 ao verso 13, nós temos a transfiguração de Jesus. Jesus vai subir ao monte, vai levar consigo Pedro, João e Tiago, esses três discípulos. Você vai observar que, ao ler os evangelhos, nos momentos mais importantes da vida de Jesus, estão esses três. Por quê, pastor? Jesus tinha João, que era o mais próximo, depois ele tinha Pedro, João e Tiago, depois ele tinha os 12, e ele tinha um grupo de 70. Aprenda, não dá para todo mundo estar próximo. Não dá, não dá. E Jesus nos ensina isso. E aí ele leva esses três para um monte muito alto, onde ele é transfigurado diante deles, ou seja, seu rosto brilha como o sol, suas roupas se tornam brancas como a luz, e nesse momento aparece Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Lei e profeta é a base do Velho Testamento. E conversam com Jesus, é o momento que Pedro fica impressionado. O que Pedro vai sugerir? Vamos fazer aqui 3 tendas. 3 tendas. E aí uma voz declara: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aí Jesus adverte que eles não devem contar a visão até que ele ressuscite dos mortos. Verso 14 ao verso 21, a cura de um menino possesso. Quando eles descem do monte, os discípulos que ficaram não conseguem expulsar um demônio de um menino, e o pai implora a Jesus, Jesus expulsa esse demônio, e aí nós temos os discípulos perguntando por que ele não conseguiram. Jesus vai dizer: tem casta que só vai sair com jejum e oração. Quando você chega no verso 22 ao verso 23, novamente Jesus vai prever a sua morte e ressurreição, mais uma vez, né? Os discípulos ficam entristecidos. Como eu disse, o discurso sobre a sua morte agora está se tornando mais frequente, a ficha vai caindo nos discípulos, e aí nós terminamos o capítulo de número 17, lendo aqui o verso 24 ao verso 27. É um momento que fala sobre o imposto do templo, né? E aí o milagre da moeda no peixe. Nós temos aqui Jesus em Cafarnaum, e aí vão cobrar um imposto do templo. E aí perguntam a Pedro se Jesus paga o imposto. Aí Jesus vai ensinar a Pedro, né, que como filho de Deus ele está isento, mas para não ofender, ordena que Pedro pesque um peixe onde encontrará a moeda para pagar o imposto. Nós temos aqui Jesus também é da descendência de Davi, e a descendência de Davi tinha o direito de não pagar imposto. Mas Jesus não quer escandalizar e tem esse milagre da moeda na boca do peixe. Vamos para o capítulo 18, encerrar nossa leitura de hoje. Capítulo 18, nós temos aqui Jesus falando sobre a humildade, o perdão e a disciplina na comunidade cristã. Olha que interessante, verso 1 ao verso 5 é a pergunta sobre quem é o maior no reino dos céus. E Jesus traz um ensino muito grande aqui. É uma pergunta dos discípulos, eles estão no caminho e entram nesse assunto, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus coloca uma criança no meio deles e diz que aquele que se humilhar como uma criança será o maior. Ele ensina que quem receber uma criança em seu nome é como receber a ele mesmo. Outra coisa que nós vamos ver aqui do verso 6 ao 9 agora, nós vamos ver a advertência contra o escândalo. Jesus vai advertir sobre o escândalo, e ele fala: ai daqueles que escandalizar um desses pequeninos que creem nele.
E aí ele diz que é melhor amarrar uma grande pedra no pescoço e ser lançado ao mar. O que Jesus está exortando aqui? Ele está exortando a cortar tudo que leva ao pecado, tudo que pode me levar a um escândalo, mesmo que isso significasse perder parte do corpo. Jesus não está falando aqui de uma forma literal, mas ao mesmo tempo o entendimento é muito claro. Vale muito a pena ir para o céu sem um braço do que permanecer com esse braço e permanecer pecando, ok? E aí vamos ver que é, Jesus traz essa mensagem que é impactante, ou seja, é melhor entrar no reino dos céus mutilado do que ser lançado ao inferno. Do verso 10 ao verso 14, nós temos a parábola da ovelha perdida. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, mostrando a preocupação de Deus com cada um de seus filhos. Ele diz que o pai não quer que nenhum dos pequeninos perca. Eu gosto muito, muito, muito dessa parábola, e eu gosto de usar ela com um paralelo de Lucas capítulo 15 do filho pródigo. A ovelha perdida, o pastor vai atrás dela. O filho pródigo que decidiu sair de casa, o pai não vai atrás dele. É o filho que tem que voltar. Eu sempre tenho feito essa pergunta para algumas pessoas. Você é a ovelha perdida ou você é o filho pródigo? Se você for a ovelha perdida, então o pastor vai atrás de você. Se você é o filho pródigo, é você que tem que tomar a decisão de levantar e fazer o caminho de volta. Vamos indo aqui, já quase no final, verso 15 ao verso 20, nós encontramos a disciplina na igreja. Esse é um texto que eu uso muito aqui na igreja que eu pastoreio, ensinando os irmãos, né? E aí ele vai ensinar como lidar com o pecado entre os irmãos. Problema entre os irmãos, vai e resolva. Se você resolver, você ganhou seu irmão, resolveu tudo, bola para frente. Não resolvi, chama uma testemunha. Não resolvi, chama duas testemunhas. Se não resolveu, então chama o pastor. Então Jesus ensina como resolver um problema em comunidade. E aí termina com a parábola do credor incompassivo. Verso 21 ao 35, Pedro pergunta quantas vezes deve se perdoar o seu irmão, né? E Jesus diz até 70 vezes 7 no dia. E aí ele vai contar essa parábola do credor incompassivo, mostrando que assim como Deus perdoou imensamente, nós também devemos perdoar os outros de coração. Quando ele fala aqui com Pedro 70 vezes 7 no dia, ele está mostrando, não é um número exato de como, de quantas vezes eu tenho que perdoar, mas sim que o perdão é ilimitado. E perdoar é o caminho. Quando eu perdoo, eu estou liberando aquela pessoa e liberando também a minha alma. Jesus está ensinando um caminho para que você seja livre. E o perdão é esse caminho. Glória a Deus, terminamos 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Amanhã, se Deus permitir, eu vou estar junto com você aqui, lendo mais 3 capítulos da Bíblia. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus permitir.